Olá, você que está conosco aqui. Nós estamos começando mais uma classe 101, uma classe destinada a novos membros e pessoas que também querem se batizar, pessoas que vieram de outras comunidades ou pessoas que querem entender como ser membros da nossa igreja, ah, pedindo transferência ou reconectando com uma congregação, ou pessoas que nunca se batizaram antes no modelo neotestamentário, no modelo do Novo Testamento, o batismo por imersão. É assim que acreditamos. Então, seja bem-vindo à classe 101. Eu compartilho aqui com você essa tela, que é a tela do nosso slide. O que significa fazer parte de uma igreja? É uma pergunta extremamente importante para essa classe. Bom, primeiro, sessão 1, vamos conversar sobre a nossa salvação. Como é que funciona isso? A classe aqui tem o propósito de esclarecer a você como nós cremos como uma igreja batista. O que uma igreja batista acredita, quais são os conjuntos de crença que nós seguimos. Ah, e a base para essa classe é aqui, Efésios 2,19. Portanto, vocês, os não-judeus, não são mais estrangeiros nem visitantes. Agora vocês são cidadãos que pertencem ao povo de Deus e são membros da família dele. O apóstolo Paulo aqui, ele esclarece. Deus chamou Abraão para ser o pai de uma grande nação, para iniciar um povo. Importante falar aqui que antes da travessia do Mar Vermelho, ou seja, Êxodo 1, começa com 70 pessoas da família de Jacó ali no Egito, entrando no Egito, estando no Egito, e essa família se multiplica largamente em milhares de pessoas e são escravizadas no Egito. E quando Moisés tira essas pessoas do Egito, atravessa o Mar Vermelho e eles se reúnem ali na planície do Sinai. Ali eles se consideram um povo pela primeira vez, após a travessia do Mar Vermelho. Mas aqui agora, Paulo está dizendo que esse povo de Deus não são só aqueles chamados da família de Abraão. Ele está dizendo aqui que os não-judeus, ou seja, aqueles que são estrangeiros ou eram estrangeiros, não são mais estrangeiros nem visitantes. Vocês são povo de Deus, pertencem ao povo de Deus, são membros da família de Deus. É a conexão que Jesus Cristo fez à nova aliança. A primeira aliança foi ali na planície do Sinai, a aliança de Deus com o seu povo, naquele momento ali, todos os milhares de familiares de Jacó e, obviamente, de Abraão. Aqui a nova aliança que Jesus traz para nós é a aliança que ele conecta os estrangeiros, aqueles não-judeus e os judeus que acreditam em Jesus como Messias, como membros da família de Deus. Vamos lá, verdades centrais da nossa declaração de crenças aqui. A igreja é uma família. Deus espera que você seja parte da família cristã. Uma pessoa sem uma família cristã está órfã. Não sei qual é a sua situação, você que está assistindo esse vídeo, mas se você não tem ainda um lugar para congregar, se você não está conectado a uma família espiritual, você está órfão, você está vivendo satélite a uma família, você está desconectado à família cristã. A igreja é uma família e Deus espera que você seja parte da família dele, a família de Cristo. Não fique órfão. É o nosso objetivo também aqui na classe 101, encorajar, inspirar você a estar conectado com a família de Deus. O alvo da nossa classe é que eu me comprometa com Deus e com a igreja. A igreja aqui é a família de Deus. Eu me comprometa com Deus, sobretudo. Não tem coerência alguém se conectar com a igreja ou com a família e não estar conectado com o cabeça, que é Deus. Então, você precisa entender que Deus está desejoso de falar com você, de se conectar com você, de dizer para você quem Ele é e ouvir de você
aquilo que você está sentindo, pensando, como pai que ele é. Então, você precisa desse compromisso com Deus e com a família dele, que é a igreja. O que faz do Ministério de Língua Portuguesa da Segunda Igreja Batista ser uma família? Número um, o que Deus fez por nós. Ele transborda em bondade. Deus, ele é tão bondoso que, transbordando em bondade, ele cria. A primeira manifestação, revelação de Deus é a criação. Então, ele cria um ambiente, um planeta, para que os seus filhos possam morar. Nós vemos aí muitos cientistas e agências tentando descobrir países que tenham oxigênio, água, condições climáticas para que os seres humanos possam viver. Olha, eu acho que vai ser muito difícil descobrir, porque a Terra foi criada para os seres humanos. A Terra é o berço, é o quarto que os filhos de Deus iriam nascer. Ela foi criada para nós. Então, ele fez por nós, número um, preparando um lugar para que nós chegássemos. O que ele fez por nós, ainda assim, ele colocou a opção de uma pessoa escolher os caminhos que deveria, ou que desejaria trilhar, e também ele deixou a condição de uma pessoa se arrepender e pedir perdão e ser perdoada por equívocos que cometeu. E ainda mais, ele enviou o seu filho para curar o mundo de uma doença chamada pecado. E nós vamos ver um pouquinho mais sobre a definição de pecado ali na frente. Existimos como igreja para reconectar, religar pessoas ao Deus que criou a terra, o mundo, o mar, o oxigênio, os seres viventes, as plantas, os animais, reconectar as pessoas com esse Deus. Todos os dias, pessoas acordam, olham para os céus, olham para a natureza, olham para o vento, olham para o sol, olham para o vento, para tudo, para as árvores, e não se perguntam, olha, quem criou isso? Por que criou isso? Deus criou isso para você. Como igreja, queremos te reconectar, te religar a Deus. Este é o cumprimento dos propósitos de uma igreja. Bom, o objetivo de uma padaria é fazer pão. O objetivo de um açougue é vender carne. O objetivo de uma granja é criar galinhas. Tudo tem que ter um objetivo, um propósito. Nosso propósito como igreja é o propósito principal de um organismo na Terra: reconectar pessoas com Deus. Como e onde e quando cumprimos esse propósito? Cumprimos esse propósito aqui no local onde nós temos os nossos cultos, em classes durante a semana, aqui através desse treinamento, dessa capacitação. Cumprimos o nosso propósito nas casas, cumprimos o nosso propósito orando pelas pessoas nos nossos cultos ou em uma visita. Nós cumprimos o nosso propósito ensinando, alertando, trazendo para as pessoas o aviso, a mensagem do Evangelho, para que elas se reconectem com Deus. Fazemos isso em português, aqui nesse momento, na cidade onde nós estamos. Nossa salvação. Pois por meio da fé em Cristo Jesus, todos vocês são filhos de Deus, porque vocês foram batizados para ficarem unidos com Cristo e assim se revestirem com as qualidades do próprio Cristo. Desse modo, não existe diferença entre os judeus e não-judeus, entre escravos e pessoas livres, entre homens e mulheres. Todos vocês são um só, por estarem unidos com Cristo. É Cristo que nos conecta. É o batismo. Vamos falar sobre batismo mais ali na frente, que vai consolidando uma decisão que tomamos no nosso interior e é transmitida publicamente através do batismo. Jesus Cristo é que nos une, é aquele que nos une. Todos querem ser felizes de várias maneiras. Por exemplo, através de posses e bens. Essa é uma maneira que muitas pessoas acreditam que vão ser felizes. Outros, buscando simplesmente o prazer. Faço o que quero, quando quero, da maneira que quero. Primeiro eu e depois eu também. 3, por meio de prestígio e poder. O que importa é eu poder mandar, trocar, tirar, incluir, contratar, demitir, vender, comprar. Essas são 3 maneiras pelas quais as pessoas acham que serão felizes. Eu vou mostrar a ele ou a ela que eu venci, que eu posso, que
que eu tenho condições, que eu tenho capacidade. Isso está na mente de muita gente na nossa sociedade. Bom, mas a verdadeira felicidade vem quando eu entendo o meu propósito de vida. Você pode imaginar que não existe ninguém igual a você na face da Terra? Você pode imaginar que Deus te criou com um propósito específico. Deus queria e precisava, desenhou, projetou que a Terra precisaria de alguém como você. E Ele escreveu um plano, um projeto para você. Então, Ele fez com que você nascesse nessa Terra para cumprir esse propósito de vida. Muitas pessoas não entenderam isso até hoje. Estão tentando encontrar o seu propósito de vida em fontes que não são boas fontes e não são saudáveis, mas não em Deus. Por que eu estou aqui? Deus me criou para amá-lo. Você já nasce com a necessidade de amar a Deus. Isso está dentro do nosso chip. Jeremias 31, 3 diz: eu sempre os amei e continuo a mostrar que o meu amor por vocês é eterno. Antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido para sermos dele por meio da nossa união com Cristo, a fim de pertencermos somente a Deus e nos apresentarmos diante dele sem culpa. Por causa do seu amor por nós, Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos por meio de Jesus Cristo, pois este era o seu prazer e a sua vontade. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Esse Deus que criou o mundo para que nós habitássemos, esse Deus que desenhou você e por isso você está aqui assistindo este vídeo agora, ele fez isso para que você desfrutasse do melhor possível, para que você tivesse uma vida de qualidade, para que você tivesse uma vida prazerosa, porque isso não acontece na grande maioria das vezes, porque as pessoas não sabem ou se sabem, não querem se reconectar com Deus. Deus, ele nos ama e ele quer que nós vivamos uma vida de plenitude. Porque eu estou aqui, fomos criados para desfrutar um relacionamento pessoal com Deus e para dirigir todo o resto da criação de Deus. Isso faz com que sejamos especiais. Nenhuma outra criatura na face da terra tem condições de dirigir o resto da criação de Deus, a não ser os seres humanos, a não ser nós. Ele nos fez especiais, nos fez como uma primícia da sua criação. Ele nos fez numa situação de privilégio e nós precisamos retomar a isso. Esse relacionamento com ele é para ser desfrutado. Deus, ele não ameaça, Deus não é um fiscal, Deus é aquele que quer relacionar com você e que quer trocar com você informações, te orientar, te dar o próximo passo em sua vida. Assim Deus criou os seres humanos e ele os criou parecidos com Deus. Ele os criou homem e mulher e os abençoou dizendo: tenham muitos e muitos filhos, espalhem-se por toda a terra e a dominem. E esse é um dos propósitos da criação dos seres humanos. O primeiro casal, ele desejou que a família existisse. Quem é o criador da família? Deus é o criador da família. O projeto é dele, não é meu e não é de ninguém. O projeto da família é um projeto de Deus. Se você é casado, acredite e viva a sua vida familiar entendendo que esse projeto é de Deus. Se você é pai ou mãe, acredite que, se você tem filhos, Deus é o maior interessado em que você cuide e eduque bem os seus filhos e encaminhe seus filhos nos caminhos de Deus. Eu tenho dificuldade com isso? Lembre-se, ele é a ajuda, ele é o auxílio para a sua vida matrimonial, para a sua vida de pai e mãe. Que eles ponham a sua esperança em Deus, que nos dá todas as coisas em grande quantidade para o nosso prazer. É uma carta que Paulo escreveu ao jovem pastor Timóteo, capítulo 6, versículo 17. Paulo escreveu muitas cartas no Novo Testamento, no primeiro século. E todos esses textos bíblicos eles foram divididos em números, capítulos e versículos, para que nós pudéssemos encontrar e citar o seu conteúdo com mais facilidade.
Por isso que quando nós lemos 1 Timóteo 6,17, é a primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu ao jovem Timóteo. 6,17 é o número que trata de um capítulo com um tema específico. 17 é uma pequena quantidade de texto que nós chamamos de versículo. Isso é apenas uma organização que foi feita para o estudo da Bíblia. Jesus disse: eu vim para que tenham vida, e a vida completa. Não é uma vida pela metade. Não é um pedaço de vida, a vida completa. Deixa eu falar uma coisa para você. Sendo você já conhecedor do Evangelho, ou você que está iniciando agora, ou você que está refletindo sobre o batismo, eu queria que você pensasse sobre isso. Jesus não tem uma vida parcial ou parcialmente boa para você. Ele tem uma vida totalmente boa para você. Muitas vezes o contrato já está lá pronto e Jesus já assinou, mas falta a sua assinatura, falta a sua convicção, falta a sua certeza de que é isso que ele tem para você, assinando esse contrato da vida aqui na terra, uma vida completa, e da vida eterna no céu. Assine o contrato com Jesus Cristo, porque ele já fez e já assinou a parte dele. Benefícios de conhecer a Deus e com ele viver em harmonia. Vamos lá. Olha que coisa boa. Consciência limpa. Eu vou servir, amar e seguir as orientações de Deus. Eu não tenho mais um problema de consciência impura ou pesada, porque agora eu pertenço a Jesus. Ajuda nas fraquezas. Quem é que não tem um momento de fraqueza na vida e que não carece de ajuda? Confiança, em trocar o medo pela confiança, a incerteza pela certeza, poder e força, porque eu não sou poderoso suficientemente, eu não tenho força suficientemente, é Ele que é poderoso, é Ele que é o forte, e a minha vida eu coloco na mão de quem é forte e poderoso. Eu tenho uma liberdade de me relacionar com Ele, eu posso me equivocar, eu posso errar, por uma questão de desconhecimento ou fraqueza, mas ele vai me dar condições de pedir perdão, me arrepender e voltar atrás. Eu tenho uma vida e eu tenho paz, eu tenho agora um sentido, um propósito, um objetivo. Eu estou seguro na mão dele. Eu tenho plenitude. O que é isso? Qualquer um de nós aqui, todos nós vamos ter a data em que nascemos e a data em que morremos. Mas a nossa vida não vai acabar na data em que nós morremos. A vida ela segue após a morte disso que eu chamo de equipamento. O corpo é o equipamento. Quando alguém é sepultado, o que é sepultado é o corpo, é o equipamento. A alma, ela está aqui falando com vocês, porque eu estou vivo. E quando chegar o dia da minha partida, esse corpo vai ser sepultado, mas a alma segue na eternidade, na plenitude de vida, quando eu assino o contrato com Jesus Cristo, quando eu entrego a minha vida na mão dele, aqui nessa existência, eu vou morar com ele na eternidade. Uma pergunta será feita ali naquilo que eu chamo a guarita, a entrada, a mesa de frente, ou front desk, a recepção do céu. E a pergunta é: por que eu deixaria você entrar aqui no céu para morar aqui com Deus? E a única resposta cabível para essa pergunta é: porque na minha existência, na minha vida terrena, eu confiei em Jesus, entregando a minha vida na mão dele como meu Salvador. Eu acreditei que o Senhor Jesus é o Filho de Deus, ele veio para esse mundo, ele trouxe a mensagem de salvação, ele se entregou na cruz, ele morreu na cruz ali, cravado no madeiro, e ele ressuscitou ao terceiro dia, vencendo a morte, porque Jesus venceu a morte, eu também venço a morte com ele, quando eu entrego a minha vida para ele. Jesus Cristo é o ingresso para a vida eterna. É porque eu entreguei minha vida a Jesus que eu entendo que posso morar com Deus na eternidade. É a única resposta. Não são bons atos, não são generosidade. Tudo isso é lindo, mas isso não resolve a sua entrada na eternidade, a não ser Jesus Cristo. Ele é a ponte, ele é a ponte, ele é a chave, ele é a entrada, ele é o ingresso.
A Bíblia diz que ele é o único caminho. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Se você não toma uma decisão ao lado de Cristo enquanto você está vivo nessa terra, se você renuncia a andar ao lado de Cristo, se você declina assinar esse contrato de vida abundante e plena com Jesus Cristo, aqui agora, enquanto você está vivendo neste mundo, você não tem a vida eterna ao lado de Jesus, ao lado do Senhor Jesus Cristo, garantida. Você não tem esse ingresso para a eternidade com Cristo. E a Bíblia fala que renunciar o Senhor Jesus é exatamente entrar no lado de morte eterna. Conta-se que um homem estava em cima de um muro e de um lado tinha uma torcida muito grande, estava daquele lado ali anjos, Jesus ali, e todos torcendo, pula para o nosso lado, pula para o nosso lado, pula para o nosso lado. E do outro lado estava o diabo e seus demônios, em silêncio. E aquele homem ficou inquieto, por que que o pessoal lá do céu está pedindo para eu pular para o lado deles? E o pessoal ali do lado do inferno, do lado do mal, está em silêncio. E ele perguntou isso para a torcida do lado do mal, por que vocês não estão fazendo torcida para eu ir para o lado de vocês? E eles respondiam, porque o muro já é nosso. Se você está em cima do muro, você já não está com Jesus. Você precisa tomar uma decisão, uma atitude de ter o Senhor Jesus como seu Salvador, entregar a sua vida para Ele tomar conta, para Ele cuidar e salvar você. Vamos avançar. Qual o problema? O homem tem o desejo natural de ser autossuficiente e de ignorar os princípios de Deus para a sua vida. Esse é o problema mundial, global. Eu não preciso de ninguém, eu resolvo tudo, eu não preciso nem de Deus. Eu sou autossuficiência. Autossuficiência é pecado. O que é pecado? É aquilo que te separa de Deus, é aquilo que te desconecta de Deus. Isso é uma autossuficiência, eu não preciso de ninguém e nem de Deus. Eu ignoro os princípios de Deus para a minha vida. Esse desejo natural já nasce com uma criança pequena. Essa doença já nasce com uma criança pequena. Conta-se que se um recém-nascido ele está limpo, ele está alimentado, ele está bem cuidado, mas se ele chorar a primeira vez e alguém pegar ele no colo, e chorar a terceira vez, a segunda vez alguém pegar ele no colo, chorar a terceira vez alguém pegar ele no colo, ele já sabe como manipular os pais. Já nasce com esse problema. O pecado já nasce no ser humano. Nós estamos aqui para alertar você. Deixe a autossuficiência. Entregue sua vida para Deus. A Bíblia chama essa atitude de pecado. É a autossuficiência. Todos nós éramos como ovelhas que se haviam perdido. Cada um de nós seguiu o seu próprio caminho. Mas o Senhor castigou o seu servo. Fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. Jesus entrou na nossa frente. Ele disse: eles não, eu vou me sacrificar por eles. Esse é o sacrifício de Cristo. Se dizemos que não temos pecados, estamos nos enganando. E não há verdade não. Não, eu sou uma boa pessoa, eu sou um bom homem, ou eu sou uma boa esposa, eu sou um bom esposo, eu sou um bom filho. Não, eu não tenho dificuldades, eu não tenho nenhuma autossuficiência, eu nunca pequei contra Deus. Não é verdade. Não há verdade nessas declarações. Pois são os pecados de vocês que os separam do seu Deus. São as suas maldades que fazem com que ele se esconda de vocês e não atenda às suas orações. Tem gente aí orando, tem gente aí falando, tem gente aí clamando, tem gente aí rezando e a oração não chega até Deus. Enquanto nós não declararmos, Deus, nós erramos, nós pecamos, nós somos pecadores, nós somos carentes da tua graça, nós somos carentes do seu perdão, nós somos carentes da salvação de Jesus na nossa vida, nós somos carentes da tua bondade. Nos ajuda, me limpa, me perdoa, me prepara para continuar de um outro jeito. Enquanto isso não acontece, suas orações não chegam no trono de Deus. Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Não sou eu que estou dizendo isso.
a carta do apóstolo Paulo à igreja que estava em Roma. Ele vai falar isso, ele vai denunciar isso. Não há ninguém que não tenha pecado. E você está dentro desse grupo, porque todos pecaram. Há caminhos que parecem certos, mas podem acabar levando para a morte. Muitas pessoas andam por erro e tentativa. Eu vou tentar aqui, se não der certo, eu volto. Olha, tem caminho que não dá para voltar. Tem caminho que a volta é mais tortuosa do que aquilo que já foi percorrido. Podem levar à morte e podem não trazer de volta. Nós precisamos parar, clamar a Deus: Senhor, se eu peguei o caminho errado, me coloca no teu caminho, me livra, tem misericórdia de mim. Eu preciso do teu perdão, eu preciso de um conserto contigo. Mesmo quando reconhecemos que nossa maior necessidade é Deus, geralmente procuramos meios errados de conhecê-lo. Tem gente que até entende, olha, eu realmente preciso de Deus, mas vai buscar Deus no lugar errado. Vai criar um Deus que deseja e não o Deus que existe. Vai formar o Deus do jeito que acha que deve ser. Qual é a solução? Jesus responde: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. Deixa eu lhe dizer uma coisa. A Bíblia, ela é um documento. A Bíblia, ela não foi escrita só colocando as vitórias e as vantagens e os benefícios. A Bíblia, ela traz os erros de pessoas ao longo da história. A Bíblia, ela não passa a mão nem bota panos quentes quando alguém desistiu de seguir a Deus, mas ela informa as consequências que essa pessoa teve por fazer isso. Jesus, ele é o único caminho. Conta-se que também, na chegada no céu, havia ali duas pessoas recebendo aqueles que chegavam. Dois anjos vestidos de branco. E esses anjos pesavam as pessoas e os pecados dessas pessoas. Tinha uma balança de pecados ali, balança de autossuficiência, né? E pessoas eram pesadas e muitos ali com muito peso não conseguiam provar que houve arrependimento, que a autossuficiência foi deixada para trás. Mas o indivíduo chegou lá com um histórico muito difícil de autossuficiência, de pecado. E quando ele subiu na balança, realmente ela pesou muito. Mas ali, em dado momento da linha do tempo daquele indivíduo, ele convidou Jesus para entrar na sua história, no seu arquivo terreno. E Jesus sobe na balança com ele, deixando a balança leve. Só Jesus pode deixar o seu peso, o peso que você carrega na sua vida, leve. Só Ele pode zerar a balança e te dar uma nova oportunidade. Só Jesus é o caminho que pode corrigir a sua rota, a rota da sua vida. O caminho é uma pessoa, o nome dele é Jesus Cristo. Pois o salário ou o resultado do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna que temos em união com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Preste bem atenção. Imagina que você esteja bem encrencado, bem encrencado. Imagina que ninguém acredita em você. Nenhum banco lhe empresta dinheiro, nenhum inimigo te empresta nada. Você está completamente desacreditado. Está arruinado, falido. Resultado de uma vida de autossuficiência, que já aprendemos que é pecado. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus, ele vai te dar uma oportunidade. Deus, ele tem algo diferente para você. Deus acredita que você pode nascer uma nova criatura através do poder de Jesus Cristo. Só assim isso pode acontecer. O que Deus quer que você faça? Vou te falar aqui agora. Número 1, admita que Deus não tem sido o primeiro lugar na sua vida e peça a Ele para que perdoe os seus pecados, os seus enganos, os seus erros, a sua autossuficiência. Mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda a maldade. É muito simples.
Será que você pode confessar a Deus? Deus, o Senhor sabe da minha vida, não adianta eu esconder, porque o Senhor me conhece como eu sou. Eu estou aqui para que o Senhor me perdoe daquilo que eu tenho feito. Até aqui eu tentei governar a minha vida e eu não estou dando conta disso, eu não vou dar conta. E hoje eu entendi que eu preciso entregar a minha vida aqui na mão do Salvador Jesus Cristo. O caminho para uma vida plena, uma vida de qualidade aqui e eternamente. Me perdoe dos meus pecados, me limpa da minha maldade. Confesse isso, você onde você estiver, no carro, em casa, no banheiro, na sala, no corredor, na estrada, trabalhando dentro de uma van, dentro de uma casa, no escritório, aonde você estiver, você pode confessar a Deus, Senhor, o Senhor sabe que eu, achando que eu era o melhor, achando que eu dava conta, eu não dei, eu confesso e preciso aqui realmente da sua limpeza, me limpando de toda a minha maldade. O que Deus quer que você faça? Número 2, que você acredite que Jesus morreu para pagar pelos seus pecados e que ressuscitou dos mortos e está vivo. Nenhum dinheiro, nenhum patrimônio, nada poderia pagar ou apagar ou ser dado em troca pelo seu erro, para que você voltasse a ter crédito novamente com Deus. Jesus foi o preço. Ele se entregou, ele disse: o que é suficiente para resolver o problema da humanidade? E nada se encontrava suficiente. Ele entregou a vida dele. Eu entrego a minha vida por amor da Rosa, do João, por amor do Juan, por amor do Hemerson, do Gustavo, por amor da Cláudia, da Marcela, da Valéria, do André, da Alessandra, da Ana, do Samuel, do Gabriel, do João, do Jorge, da Lúcia, de quem for o nome, do Tiago. Eu entrego a minha vida pela vida dele. Eu quero que eles tenham uma nova oportunidade. Acredite que Jesus é poderoso para isso e ele venceu a morte, entregando a vida dele por você. Se você disser com a sua boca, Jesus é Senhor, e no seu coração crer que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, você será salvo. Diga com a sua boca, Jesus, tu é o Senhor. Eu não sou mais o Senhor da minha vida. É o Senhor que é agora aquele que manda na minha vida. E eu acredito que o Senhor morreu e Deus o ressuscitou de entre os mortos. Eu quero a tua salvação. Fala com a sua boca, é o que a Bíblia fala. É o que ela orienta, é a solução para você. A salvação só pode ser conseguida por meio dele, Jesus, pois não há no mundo inteiro nenhum outro que Deus tenha dado aos seres humanos, por meio do qual possamos ser salvos. Não há outro que tenha autoridade para isso, só o Senhor Jesus. Confesse com a sua boca e ele vai atuar na tua vida. O que Deus quer que você faça? Convide Jesus Cristo para entrar na sua vida e ser o Senhor, o dono, o direcionador da sua vida. Porém, alguns creram nele e o receberam, e a estes ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Eles não se tornaram filhos de Deus pelos meios naturais, isto é, não nasceram como nascem os filhos de um pai humano. O próprio Deus é quem foi o pai deles. Escutem, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na casa e nós jantaremos juntos. São palavras de Jesus que bate a porta, espera que você abra a porta da sua vida para ter comunhão com você, para jantar junto, para ter intimidade com você dentro da sua casa. Uma oração simples, você pode fazer e repeti-la aqui comigo. Diz assim: Senhor Jesus, obrigado por ter me criado e me amado, mesmo quando eu te ignorava e andava nos meus próprios caminhos. Eu sei que preciso de ti em minha vida e eu lamento muito pelos pecados que cometi. Eu peço que tu me perdoes. Obrigado por morrer na cruz por mim. Por favor, ajude-me a entender tudo isso claramente. Eu quero te seguir como cristão.
Senhor Jesus, entra na minha vida, faz-me uma pessoa diferente. Eu aceito a tua dádiva, o seu presente de salvação. Ajuda-me a crescer como um novo cristão. Amém. Se você fez essa oração, se aquilo que nós estamos trazendo para você fez sentido para você, e se você quer avançar no conhecimento, no relacionamento, numa nova decisão de vida, nós estamos à sua disposição para te conduzir na sua nova caminhada com Cristo. Como dizem as Escrituras Sagradas, todos os que pedirem a ajuda do Senhor serão salvos. Aqueles que entendem que precisam caminhar de um jeito diferente, tendo Jesus como caminho, entregando a vida, a salvação, o senhorio dele, tendo o senhorio dele como o seu principal objetivo, é, tem como próximo passo o batismo. Olha, Jesus Cristo foi batizado. Ele foi andando até o Rio Jordão, aonde João estava batizando, e disse para João: eu preciso ser batizado. Eu sou um grande exemplo. Eu quero ser o exemplo a todos os outros. E você que decidiu por Jesus, aí no seu coração, na sua intimidade, o batismo nas águas é o próximo passo. Eu quero mostrar às pessoas que o Senhor Jesus falou comigo e eu sou uma nova criatura. A importância de ser batizado. Por que eu devo ser batizado? Primeiro, para seguir o exemplo de Jesus. Na ocasião, Jesus veio de Nazaré, uma pequena cidade da região da Galileia, e foi batizado por João Batista no Rio Jordão. Mas por que eu devo ser batizado? Porque Jesus Cristo ordenou. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que tenho ordenado a vocês. Quero que você entenda uma coisa. Todos os textos bíblicos que nós estamos usando aqui nesse vídeo, eles estão em todas as Bíblias protestantes ou católicas. Toda a Bíblia, ela traz isso aqui. Nós não estamos inventando isso. O batismo foi uma orientação, uma ordenança de Deus. Nós não estamos aqui falando em nome de uma igreja. Nós estamos aqui falando em nome do Senhor Jesus. Ele quer que você siga aquilo que ele falou. Ensinar, porque vão a todos os povos. Eu aqui estou me dirigindo aos povos de língua portuguesa. Você está escutando, ouvindo, participando desse vídeo na sua própria língua, se você fala português. Porque ele fez assim. A Bíblia em português foi traduzida por um homem, um português, que com 16 anos de idade começou a ter essa preocupação para que você ouvisse e lesse a Bíblia na sua própria língua. Isso é um grande privilégio. E agora, tendo conhecido essa sua realidade, que todos pecaram e que o pecado é uma doença e que nós nos reconectamos a Deus através de Jesus, tendo decidido essa reconexão, o batismo é o próximo passo. Por que devo ser batizado? Para demonstrar ao mundo que decidi seguir a Cristo. Eu não sou a mesma pessoa, eu não quero a mesma vida, eu quero uma mudança de vida, eu quero seguir a Jesus Cristo. Eu não quero seguir a um homem qualquer, eu não quero seguir a uma placa, eu quero seguir a Jesus Cristo. Muitas pessoas da cidade de Corinto ouviram a mensagem, creram e foram batizadas. Olha, é o que nós esperamos que aconteça aqui na nossa cidade. Pessoas ouvindo a mensagem de Jesus, pessoas crendo e pessoas sendo batizadas. Se obedecemos aos mandamentos de Deus, então temos certeza de que o conhecemos. Está escrito ali na carta de João, capítulo 2, versículo 3. Eu obedeço aos mandamentos, então eu tenho certeza que eu o conheço. É muito simples. Uma professora, ela disse para um aluno: você sente aí no seu lugar, e ele queria ficar em pé. Sente no seu lugar, e ele queria ficar em pé. E ela falou: ou você senta, eu vou lhe dar uma punição. E aí ele foi e sentou e disse para a professora: professora, eu estou sentado, mas no meu coração eu estou em pé. Isso não adianta. Não adianta fingir que obedece os mandamentos de Deus. Não adianta fazer uma obediência fake.
O que adianta é você realmente entender: eu preciso obedecer os mandamentos de Deus. Vivemos numa sociedade que não quer limites, não quer mandamentos, não quer obediência, não quer ensinamentos, quer fazer o que quer na hora que quer, do jeito que quer, no lugar que quiser. Uma sociedade sem limites. Olha, uma sociedade sem limites é o caos. Ninguém que decidiu seguir os mandamentos de Deus se deu mal, se foi surpreendido de uma forma negativa. Seguir os mandamentos de Deus é comida, é alimento, é remédio para a sua vida. Qual é o significado do batismo? Ilustrar a morte e a ressurreição de Jesus. Cristo morreu pelos nossos pecados. Ele foi sepultado e foi ressuscitado. Pois quando vocês foram batizados, foram sepultados com Cristo. E no batismo também foram ressuscitados com Ele por meio da fé que vocês têm no grande poder de Deus, o mesmo Deus que ressuscitou Cristo. Qual é o significado do batismo? Ilustrar minha nova vida como cristão. Quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Assim, quando fomos batizados, fomos sepultados com Ele, por termos morrido junto com Ele. E isso para que, assim como Cristo foi ressuscitado pelo poder glorioso do Pai, assim também nós vivamos uma nova vida. Sabe o que te espera? Uma nova vida. Quando nós batizamos, deitamos a pessoa na água. E esse ato de deitar a pessoa na água é o ato de dizer morte para o velho comportamento, para a velha vida, para uma vida que não tinha qualquer arrependimento e nem reconhecimento de erro. E quando nós erguemos a pessoa, é vida. Você agora vive para uma nova vida, para uma nova caminhada com Cristo. Muito importante. O batismo não faz de você um cristão, o batismo não salva. O batismo é como uma aliança de casamento, um símbolo. Quando eu sou batizado, eu estou dizendo, estou num compromisso com Jesus. A salvação foi o meu arrependimento. Ele falou comigo, ele entrou na minha vida, eu entreguei a minha vida, eu dei a minha vida para ele cuidar. E ele está cuidando da minha vida. O batismo é um símbolo, é uma manifestação pública de que agora você tem um novo compromisso. Pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. É um presente dado por Deus, não é o resultado dos esforços de vocês. Portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la. Não adianta você tentar pagar a Deus a salvação que Ele dá. A salvação de Deus é um presente que só Ele podia dar. Não, eu vou para o céu, ou eu fui salvo porque eu cumpri uma lista de tarefas. Não, não, não. Jesus cumpriu tudo. O Senhor Deus, Ele deu de presente. E Jesus se entregou por nós. E agora nós vamos corresponder a esse sacrifício. Por que devo ser batizado por imersão? Porque Jesus foi batizado por imersão. Diz assim o texto do Evangelho de Mateus. Logo que foi batizado, Jesus saiu da água. Jesus não teria sido batizado por imersão se ele não precisasse entrar dentro de um rio, não é? Bastaria pegar uma cuia ou qualquer outro objeto e derramar na cabeça dele. Por que ser batizado por imersão? Todo o batismo na Bíblia foi por imersão. Olha aqui no livro de Atos. Os dois entraram na água e Filipe o batizou ali, quando eles estavam saindo da água. É o texto em que Filipe batizou um ministro das finanças ali, voltando para o seu país, tendo ido adorar em Jerusalém. Por que devo ser batizado por imersão? A palavra batizar, no grego, que significa imergir, a palavra baptizo, ela implica em imersão na água. Precisa haver o afundamento. Então, nós entendemos que é a imersão o ato correto do batismo bíblico. Porque ser batizado por imersão é a melhor forma de simbolizar o enterro e a ressurreição de Jesus Cristo, como falei anteriormente, a morte e a vida através do batismo. Os fundadores de várias denominações concordam. Por exemplo, Martinho Lutero falou: os que são batizados devem ser totalmente imersos,
como a palavra designa, e o ministério significa. Também, João Calvino falou, a palavra batizar, ela significa imergir. É o correto que a imersão foi a prática da igreja primitiva, ou a igreja do primeiro século. Os fundadores também concordam, como John Wesley aqui, ele vai dizer, sepultado com ele, vai aludir ao batismo por imersão, de acordo com o costume da igreja do primeiro século ou da igreja primitiva. Quem deve ser batizado? Muito importante que você entenda isso. Qualquer pessoa que tenha crido em Jesus. Olha, se Jesus para você não tem qualquer significado, qualquer importância, se Jesus não falou com você, se o seu coração não foi tocado por Jesus, se você está aqui ao término desse vídeo entendendo que Jesus ele não é a solução para a sua vida, não adianta você ser batizado. O batismo é consequência de uma pessoa que entendeu quem é Deus, quem é Jesus e a necessidade de se entregar a Ele. Quem deve ser batizado? Muitos acreditaram na mensagem de Pedro e foram batizados. O batismo não é para incrédulos, mas para crédulos. Mas eles acreditaram na mensagem de Filipe a respeito da boa notícia do reino de Deus e a respeito de Jesus Cristo e foram batizados, tanto homens como mulheres. O próprio Simão também creu e foi batizado e seguia Filipe por toda parte, observando maravilhado os grandes sinais e milagres que eram realizados. Deixa eu falar uma coisa para você. Você não se batiza porque o esposo mandou, porque a esposa mandou, porque o filho mandou, porque o colega mandou, porque a mãe mandou, porque o pai mandou. Você se batiza pela sua própria convicção. Se não for assim, isso não tem nenhum fundamento. Quando devo ser batizado? Quando você recebe Jesus. Olha, pastor, eu aceitei Jesus. Eu entendi o que foi explicado até aqui. Eu acredito, eu tenho fé. Ele é o meu Salvador. Ele é o único poderoso para guardar a minha vida, para cuidar de mim e para atravessar comigo aqui quando eu deixar esse mundo, quando o meu corpo vier a falecer, Ele vai me conduzir até a vida eterna. Ele é o caminho. Eu recebo Jesus pela fé como o meu Salvador. Assim que você faz isso, você já está com compromisso com Cristo e o seu próximo passo é o batismo. Muitos acreditaram na mensagem e foram batizados. Então Felipe anunciou ao funcionário a boa notícia a respeito de Jesus. Enquanto estava viajando, chegaram a um lugar onde havia água. Então o funcionário disse: Veja, aqui tem água. Será que eu não posso ser batizado? Felipe respondeu: Se o Senhor crê de todo o coração, é claro que pode. Os dois entraram na água e Felipe o batizou. Crer, crer. É a sua crença que serve para a sua vida. O que devo usar para ser batizado? Roupas comuns. Batizamos pessoas que vestem uma bermuda, uma camiseta, entram na água, no rio ou no batistério na igreja e são batizadas com roupas comuns. Tenho que dizer alguma coisa na hora do batismo? Não, apenas confirmar a sua fé. Eu recebo Jesus como o meu Salvador. O significado da ceia do Senhor vai ser a nossa próxima aula. E eu vou ficar por aqui e convidando você para, então, receber Jesus como o seu Salvador. Se você crê de todo o seu coração, você pode ser batizado. E nós convidamos você para refletir sobre o que falamos até aqui e para decidir uma nova vida ao lado de Cristo. Pastor, eu quero entender mais e eu quero tomar a decisão pelo batismo. Nos contacte, nos acione. Se você está assistindo esse vídeo, você tem o nosso contato e nós queremos caminhar contigo para a decisão ao lado de Cristo e para o batismo público. Deus abençoe você até aqui e que Ele possa fazer realmente maravilhas na tua vida a partir desse primeiro encontro que estamos tendo aqui nessa aula que chamamos de classe 101. Tenham todos aí um bom tempo com Deus e nos vemos no nosso na próxima sessão que estaremos veiculando em breve. Deus abençoe.